Sejam bem-vindos novamente. É com muita alegria, satisfação. São pontualmente 11 horas e 18 minutos, informou Madeirão Construção, repleto de promoções durante todo esse mês de outubro para atender a toda a clientela, cliente, consumidor, amigo. E está aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, conforme eu tinha anunciado desde o primeiro momento da nossa edição do dia 9 de outubro, o queridíssimo doutor José Cícero. Ele que é mastologista, oncologista, cirurgião geral e, claro, nosso convidado exclusivo para a gente papear, dialogar um pouquinho acerca do Outubro Rosa, a conscientização na prevenção e conscientização também do câncer de mama. Bom dia, mas muito bom dia, querido doutor Cícero José. Seja bem-vindo ao show de rádio, TV e jornalismo alagoano, programa Embalo Total, do nosso eternizado Anselmo Robério, agora com a Aline Canuto e toda a sua equipe. Que alegria tê-lo conosco nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Aline, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes do Embalo Total, da Rádio Palmeira FM. Gostaria de agradecer pelo convite e pelo interesse pelo tema que é de extrema importância. Os pacientes também devem estar agradecendo. Com certeza, doutor José Cícero. O senhor desempenha inúmeras atividades e hoje está aqui em Palmeira dos Índios, já atendeu no Centro de Especialidades Médicas Prefeito Albérico Cordeiro, que é o CESP, antigo Posto Vida, como a gente fala. Daqui a pouquinho também vai estar no Centro Médico do Agreste do Sertão, no SEMAS. Doutor Cícero José, qual a importância, a relevância da temática de todo mundo abraçar a campanha do Outubro Rosa? Perfeito. O Outubro Rosa, ele ocorre todos os anos, desde o início da década de 90. Começou nos Estados Unidos, na década de 90 começou no Brasil e desde então, a cada ano, cada vez é mais sucesso. Este ano é bem especial. Pela primeira vez, 7 sociedades médicas estão participando, sempre organizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, mas hoje essas mais 6 sociedades se juntaram à Sociedade Brasileira de Mastologia, que é um tema muito relevante, é o câncer que mais mata as mulheres. Então foi criado até um site, juntosomosmaisfortes.org.br, com o objetivo principal de combater as fake news e também ele foca na mudança de estilo de vida. Tem muita fake news também quando o tema é saúde e prevenção ao câncer de mama, doutor Cícero? Com certeza. E em relação ao câncer de mama, a gente tem percebido que tem muita gente desencorajando as mulheres a realizar a mamografia, falando que causa câncer por causa da radiação, quando na verdade é só fake news. A radiação da mamografia ela é muito baixa, é uma radiação irrisória, não precisa nem colocar produtor de tireoide. Se a mulher realizar sua mamografia todos os dias, mesmo assim, dificilmente ela teria problemas. Imagina uma vez ao ano ou uma vez a cada 6 meses. A partir de que idade, doutor José Cícero? Cícero José. José Cícero. Ah, José, parabéns. Ó, aqui tá Cícero José nessa tarde. Fica à vontade. José Rafael, vem comigo. É o contrário, tá? Você inverteu o nome do nosso convidado. Conforme eu perguntava, doutor José Cícero, qual é a frequência ou a partir de que idade é recomendada às mulheres a passarem a realizar os exames de imagem, né, as radiografias, as mamografias? Existe a mamografia diagnóstica e a mamografia de rastreamento. A mamografia diagnóstica é quando a mulher tem alguma queixa, que pode ser realizada em qualquer idade. A mamografia de rastreamento é quando a mulher não apresenta queixas. E aí tem os critérios para a realização. Existe a mamografia de rastreamento para as mulheres de alto risco e para as mulheres de baixo risco. As mulheres de baixo risco são aquelas que não tiveram câncer de mama, nem têm história familiar de câncer de mama. Então ela deve começar a ser realizada a partir dos 40 anos de idade. É o recomendado. Isso, essa é a indicação da Sociedade Brasileira de Mastologia. O Ministério da Saúde ele já recomenda a partir dos 50 anos. Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia ela tem percebido, os mastologistas têm percebido que no dia a dia, cada vez mais mulheres com idade abaixo de 50 anos estão aparecendo no ambulatório com câncer de mama. Isso a gente já tinha percebido. Um estudo recente, um estudo brasileiro, mostrou que no Brasil, cerca de 40% dos casos de câncer de mama ocorrem em mulheres abaixo de 50 anos. E aí a Sociedade Brasileira de Mastologia, como já havia recomendado, continua a recomendação a partir dos 40 anos. E talvez até o Ministério da Saúde reveja essa indicação de 50 anos.
O doutor José Cícero, isso é a recomendação geral, vamos dizer assim. Mas Isso. aquelas pessoas, conforme o senhor também destacou, que já precisa ter um cuidado todo especial, talvez a genética na própria família, já é recomendado antes dos 40 anos realizar mamografia ou seria uma ultrassonografia? Como é que o senhor recomenda nesse sentido? Isso, é isso que eu acabei de falar, a recomendação para as mulheres de baixo risco. As Certo. mulheres de alto risco são aquelas que apresentam história familiar de câncer de mama ou história pessoal de câncer de mama. Então, essas mulheres, elas têm que realizar a mamografia o quanto antes. De preferência a partir dos 20 anos de idade e tem que ser semestral. A cada 6 meses? Cada 6 meses, associada com ultrassonografia, em casos específicos também a ressonância magnética. O doutor José Cícero, no caso da identificação do próprio câncer de mama, geralmente ele é silencioso, é um tipo de câncer que não apresenta indícios identificáveis, plausíveis, visualizáveis a olho nu, ou só no exame mesmo, no autoexame, para uma melhor detectação. Como é a maioria de incidência dos casos e identificação dos casos de câncer de mama? 80% dos casos de câncer de mama são tumores que crescem lentamente. Esse é o objetivo da realização da mamografia, do rastreamento. São tumores que demoram 2 anos para chegar a 1 centímetro, por exemplo. 80% dos casos. Esses tumores, em fase inicial, eles não são perceptíveis, não são palpáveis. Nem a mulher, nem o mastologista. Dificilmente o mastologista vai palpar um tumor com 1 centímetro. Então, assim, nesses casos, a melhor opção é a mamografia. A mamografia é o exame que mais salva mamas e mulheres. É o melhor rastreamento a ser Isso, feito. exatamente. Então, assim, é um exame barato, acessível. No Brasil, no mundo, em dados do ano passado, ocorreram mais de 2 milhões de casos de câncer de mama com 700 mil mortes. No Brasil, 74 mil casos com 19 mil mortes. Anualmente? Anualmente. Em Alagoas, 690 casos com 200 mortes. Nos países desenvolvidos, a taxa de mortalidade em 5 anos gira em torno de 5%. No Brasil, de 20% a 30%. Isso é uma taxa muito alta. Isso, em grande parte, devido à não realização da mamografia periódica. Então, assim, nos países desenvolvidos, esses 5%, eles correspondem mais àqueles casos de tumores de alta agressividade, tumores que estão relacionados, em grande parte, com herança genética, são tumores mais agressivos. No Brasil, morre muita paciente ainda com tumores menos agressivos. E talvez até não palpáveis, não é isso, doutor Exatamente. Cícero? Então, o rastreamento ele é muito mal feito no Brasil. Estima-se que cerca de 40% das mulheres brasileiras não realizam mamografia regularmente, mamografia de rastreamento. E isso é péssimo, porque essas mulheres, elas dificilmente serão detectadas com tumores em fase inicial. Então, elas vão perceber em algum momento e vão procurar o médico. E tem a questão da resistência também, do estigma. Muitas pacientes percebem e ficam escondendo esses tumores dos familiares. Verdade. E aí tem vários relatos no ambulatório que a paciente só vem quando um familiar percebe o mau cheiro e aí leva a paciente ao médico, algumas vezes diretamente ao mastologista. E isso é terrível, né? Não era para ocorrer nunca. Assim. O serviço de saúde ele tem suas falhas também. Era para ocorrer, a unidade básica era para fazer uma busca ativa dessas pacientes. Tem 40 anos, já realizou sua mamografia. E isso, no Brasil, de uma forma geral, não é bem feito. A porta de entrada, no caso, deveria ser uma unidade básica de saúde, com o protocolo. Exatamente. E direcionar essa paciente. Os tumores agressivos, 90% dos casos consegue se combater, não consegue se combater. O tratamento realmente é a quimioterapia, a mastectomia, a retirada, até a mama inteira. Como é que o senhor lida nisso no dia a dia, doutor José Cícero? De 80% a 90% dos casos de câncer de mama são tumores muito curáveis. A maioria são tumores luminares, que a gente chama. São tumores com receptores hormonais que são muito curáveis e crescem lentamente. Então, assim, esses tumores, em fase inicial, a chance de cura é superior a 95%. Ô, glória! O que ocorre... Mesmo sendo maligno já. Sim,
Assim, o conceito de câncer já tá incluso o conceito de malignidade. Então, existem as neoplasias malignas, que são os cânceres, e as neoplasias benignas, que são os não cânceres. Um fibroadenoma, um cisto. É uma neoplasia benigna, certo. Um fibroadenoma. Então, esses tumores, em sua maioria, são tumores de baixa agressividade, sim, que a paciente ficaria curada assim, tranquilamente se fizesse o rastreamento, fosse descoberto em fase inicial. A fase inicial fala até 2 centímetros de tamanho. De preferência até 1 centímetro, mas até 2 centímetros. Assim, não quer dizer que a mulher que seja diagnosticada com tumores maiores, ela não seja curada. Não é essa Cada questão. caso Muitas são, caso, né, muitas doutor? são. Agora, a chance de cura diminui exponencialmente. Assim, e qual a importância de diagnosticar um câncer de mama em fase inicial? Tanto porque aumenta a chance de cura, sim, mas até em relação ao tratamento, a mulher vai ser submetida a tratamentos menos agressivos, vai ter uma morbidade menor, vai ser mais barato para o serviço de saúde, vai realizar cirurgias menos agressivas, na grande maioria das vezes com preservação da mama, que a gente chama de cirurgia conservadora, mastectomia, quadrantectomias e não a mastectomia, que é retirada da mama toda. Em alguns casos é necessário fazer a mastectomia, em alguns casos, mas assim, em sua maioria, tumores em fase inicial realiza a quadrantectomia e não aumenta a chance de cura realizando a mastectomia. O grande problema do câncer de mama não é nem a doença na mama, isso se resolve com cirurgia. Então, se retirar a doença da mama com quadrantectomia ou mastectomia, para a mama faz pouca diferença. Porque o câncer de mama, quando ele complica, por causa da doença sistêmica. Então, são as metástases. Então, assim, o tipo de cirurgia influencia pouco na metástase. Então, assim, os estudos não mostraram diferença na taxa de cura entre a quadrantectomia e a mastectomia. Inclusive, assim, teve um estudo recente que mostrou até uma taxa maior de cura nos casos de preservação da mama, as quadrantectomias, que envolve muito a questão psicológica. E é só uma parte, né, doutor Cícero? Um quarto, um terço? Isso, o suficiente para dar margem, a depender do tamanho do tumor. Certo. Por isso a importância de se diagnosticar em fase inicial. Porque um tumor pequeno, a chance de preservação da mama é muito superior a um tumor maior. E isso traz sérios prejuízos à mulher, questão de estética, o psicológico, tem que ter também todo o aparato de uma equipe multidisciplinar, o apoio da família, que é primordial nesses casos. Doutor José Cícero, ultimamente eu tenho me deparado com pessoas que falam até de quimioterapia oral. No caso de câncer de mama, isso também pode ser aplicado? Como é o protocolo que o senhor geralmente recomenda às suas pacientes? No caso da mama, a quimioterapia é venosa. Certo. Existe a hormonioterapia, nos casos dos tumores luminais, que tem receptores hormonais, que é feita com medicações orais. Mas não é considerado quimioterapia. É hormonoterapia. Hormonioterapia. Aí, a depender do caso, da paciente, do estágio, normalmente se prescreve de 5 a 10 anos, durante 5 a 10 anos pós-quimioterapia. Entendi. Doutor José Cícero, as pessoas aqui já interagindo no nosso canal do YouTube, a Maria Luciane Viega, ela falou assim: tive o prazer de ser atendida por esse excelente profissional e mesmo sendo pelo SUS, ele atende sem mais nem menos. Parabéns, doutor, pela simplicidade e competência. Não, obrigado. Esse retorno, esse feedback é o que vale mais. É o que impulsiona e embala, né, doutor Cícero? O senhor é natural de Arapiraca? Taquarana, é verdade. Cidade enorme, fica perto de Arapiraca. Há quanto tempo o senhor abraçou Palmeira dos Índios? Na verdade, assim, geneticamente eu sou filho de Palmeira. O meu pai é palmeirense. É um palmeirense flamenguista, mas é palmeirense. Tá. É sofredor, só para parecer, né? Meu pai nasceu em Palmeira, aí o meu avô foi para Taquarana quando ele tinha 4 anos de idade. Novo. Aí eu sou natural de Taquarana. Trabalha em Arapiraca. Trabalha em Arapiraca. Aracaju ainda, doutor? Sergipe ainda. Sergipe. Interior de Palmeira e Penedo. Palmeira e Penedo. O senhor não para, né? Tá aqui hoje conosco, realmente é uma honra enorme podermos receber no Estúdio B Santa Terezinha do Menino Jesus o queridíssimo Dr. José Cícero. Agora o José Rafael, seu xará, atualizou aqui em tempo real. Queria também perguntar ao amigo Dr. José Cícero, homens, há incidência ou casos relatados de homens que podem também
ser portadores do câncer de mama? Perfeito, que pergunta excelente. Então, assim, o câncer de mama, ele pode acometer homens. Cerca de 1% dos casos de câncer de mama acomete homens. É muito raro porque está relacionado à questão genética. Normalmente o homem acometido por câncer de mama, ele tem mutação genética. Sim. Não se faz rastreamento para o homem, até porque o homem praticamente não tem tecido mamário, um tumor vai ser facilmente perceptível. Não se faz rastreamento, faz a prevenção de uma forma geral, como todo indivíduo deve fazer. A questão da atividade física, alimentação, tudo isso é importante para a prevenção não só do câncer de mama, como de outros tipos de câncer. Mas, de uma forma geral, não é feito o rastreamento para o homem. Se precisar de mamografia, a mamografia é diagnóstica. Se tiver alguma queixa, realize a mamografia ou ressonância ou ultrassom a critério do... Doutor José Cícero, adotar bons hábitos de saúde, de vida, conforme o senhor destacou, alimentação, tudo isso também ajuda a uma prevenção, vamos dizer assim, para a pessoa não contrair o câncer de mama? Ou o senhor acredita que isso está na própria genética da pessoa? Como é que a gente deve ter uma vida regrada, uma vida mais ou menos orientada para evitar todo e qualquer tipo de doença, mas de maneira especial o câncer de mama, que é a nossa temática aqui nesta quarta-feira? O câncer de mama é uma doença multifatorial. Não existe apenas um fator de risco. Existem fatores de risco não modificáveis e os fatores de risco modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que a mulher vai adquirindo ao longo da vida, que a partir de uma certa idade não tem como modificar. Como a idade da primeira menstruação, idade da última menstruação, quantidade de filhos, amamentação e a questão genética. Não tem como modificar. Existem os fatores modificáveis, que estão relacionados ao estilo de vida da pessoa. A questão do... Quais são os fatores de risco modificáveis? Sedentarismo e obesidade, que é a falta de atividade física. A questão da alimentação, alimentação rica em carboidratos, gordura, industrializados, enlatados, embutidos. Que muita gente faz o uso disso, né? Na maioria dos Exatamente. Indivíduos, na sociedade que a gente vive, no corre-corre do dia a dia. Poucas pessoas que têm o hábito de cozinhar tudo certinho, sem trazer condicionamentos, esses embutidos, enlatados, que a gente sabe que faz um mal danado à nossa saúde, é muito prejudicial, né, doutor Cícero? Isso, exatamente. Tem a questão... Sim, em relação ao estilo de vida, isso talvez explique o porquê nos países desenvolvidos a incidência de câncer de mama é maior do que nos países subdesenvolvidos. À medida que nós nos aproximamos do estilo de vida dos países desenvolvidos, fast food, essas isso, coisas. Aí a incidência vai aumentando. Isso talvez explique a nossa tendência atual. Só que nos países desenvolvidos, eles têm um sistema de saúde que funciona. Verdade. Então, assim, lá a mortalidade deles é 6 vezes menor que a nossa. Em relação a um fator de risco importante que a maioria das pessoas não sabe, é em relação ao consumo de álcool para a mulher. É também preocupante, doutor. Isso. O álcool, ele provoca uma reação inflamatória sistêmica e, em relação à mama, ele chega a ser até mais fator de risco que o fumo. É mesmo? E o fumo, assim, é fator de risco para muitos cânceres. Para o câncer de mama não é diferente. E deve ser, de todas as formas, evitado. Combatido. Mas o álcool também. Para a mama, ele... É um inimigo. Isso, é um inimigo, assim. Quando junta todos os fatores de risco, a mulher ela vai ter maior ou menor tendência de ter câncer de mama. Então, a estatística é da matemática, mas a medicina se apossa muito da estatística, né? Assim, quando a gente fala em fatores de risco, isso é estatisticamente. Assim, são dados comprobatórios, né, doutor? Isso, a gente pegar milhares de pessoas, vai ver que as que tiveram câncer de mama, estatisticamente, vai ter mais fatores de risco acumulados. Então, assim, o câncer de mama está relacionado à herança genética, só que é cerca de 10%. De 80% a 90% dos cânceres de mama está relacionado com os fatores de risco acumulados ao longo da vida. Por isso que é importante ter uma vida saudável já desde o início. Né? Atividade física, boa alimentação, ficar perto de pessoas que nos fazem bem. A questão... Excluir pessoas tóxicas da vida é bom também, né? Exatamente. Então, inclusive, algumas mulheres, elas apresentam câncer de mama após uma separação.
Após um trauma? Depressão. Em alguns casos de ambulatório, inclusive. Rapaz, não sabia, isso para mim é novo, viu, doutor Cícero? Mas, com certeza, a saúde mental, quando ela está abalada, ela acaba incidindo em diversas áreas. E o próprio organismo, acredito que dá uma resposta. Exatamente. E, às vezes, da pior forma, que é apresentando até um câncer de mama. Doutor José Cícero, eu quero lhe agradecer imensamente sua participação aqui neste dia 9 de outubro. Dizer que é muito gratificante para nós termos um profissional do teu quilate, da tua competência, mas antes de tudo isso, da tua humildade, conforme a nossa espectadora aqui bem lembrou e sinalizou. Eu acredito que é por isso que a gente se dá tão bem, porque doutor Cícero é a humildade em pessoa e a humildade é a chave do sucesso. Doutor José Cícero, eu queria também que o senhor, por gentileza, disponibilizasse quais os meios que as pessoas podem entrar em contato com o amigo, agendar, marcar uma consulta, ou no próprio CESP mesmo, se a porta de entrada é a UBS mais próxima da residência, para que os nossos espectadores, ouvintes também, caso precisem, e com certeza, não só se precisar, mas deve procurar um profissional especializado, no caso o senhor mastologista, sempre que identificar alguma irregularidade na mama. Pode repassar. Aline, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pelo interesse pelo tema. Gostaria de deixar uma mensagem para... Sim, fique à vontade, o que o senhor quiser acrescentar também, em alusão ao Outubro Rosa, sua vinda aqui hoje. Então, assim, em relação à mamografia, não acreditem em notícias falsas, fake news. Não tenham medo de realizar a mamografia. A radiação, de uma forma geral, ela pode fazer mal, só que a radiação utilizada nos exames de imagem, ela já é pensada para não causar mal naquela dose utilizada. E na mamografia, então, a radiação é baixíssima, não precisa nem colocar protetor de tireoide. Para aquelas mulheres que estão que apresentam algum nódulo palpável na mama, que tenham percebido, estejam escondendo de algum familiar, mudem sua atitude. O câncer de mama ele é muito curável, mas depende, para o aumento da chance de cura, que ele seja diagnosticado em fase inicial. Então, assim, quanto antes a mulher procurar um serviço de saúde, se tiver acesso já a um mastologista, se não um médico do posto, ou então um familiar, e o familiar ele vai se preocupar e vai fazer a devida conduta, né? Ele vai procurar uma unidade de saúde, vai procurar um clínico ou até um mastologista. Em relação aos contatos, eu atendo na clínica SEMAS, aqui em Palmeira, atendo na clínica Síntese, em Peneira, e atendo na clínica Diagnósticos, em Arapiraca. Em relação aos agendamentos do SUS, o ideal é o paciente procurar o clínico do posto, para fazer uma avaliação inicial. Aí, se ele julgar necessário, ele vai fazer vai fazer a tramitação necessária com encaminhamento. E se não for, mas alguns vêm diretamente, não tem problema também. Nem sempre elas conseguem esse acesso, né? Porque só tem um mastologista no município. Só o senhor. E tem vários clínicos, né, nas comunidades. Então, o acesso ao clínico normalmente é mais fácil, que é o grande objetivo do SUS, né? O rastreamento do câncer de mama no SUS ele tem que ser realizado pela unidade básica. Então, assim, cabe aos pacientes cobrar a realização do rastreamento, cobrar a sua mamografia a partir dos 40 anos de idade, ou então a partir dos 20 e poucos anos, se ela tem história familiar de câncer de mama. Não só aguardar o outubro, a campanha do Outubro Rosa para isso. De dezembro a dezembro, né, doutor? Isso, eu até tenho falado. O Outubro Rosa, ele serve apenas como um puxão de orelha, para lembrar da importância do rastreamento do câncer. É o câncer que mais mata as mulheres. Então, assim, todo ano a Sociedade Brasileira de Mastologia, hoje, este ano em parceria com outras sociedades, realizam o Outubro Rosa, mas não é apenas no Outubro Rosa que a prevenção e o combate ao câncer de mama deve ser realizado. Tem que ser feito todos os meses, aliás, todos os dias. Perfeito. Cada paciente respeitando, cada paciente seguindo a sua orientação do seu mastologista, do seu clínico, uma vez ao ano para as mulheres acima de 40 anos que não têm história familiar, ou a cada 6 meses nas mulheres de alto risco com história familiar. Muito bem, a Cícera Santos também disse que bom, doutor, essa aula. Bom dia, muito obrigada. Que agradeço. O senhor tem Instagram, redes sociais que pode disponibilizar também aqui? Por gentileza, doutor Cícero. Dr. José Cícero.mastologista, é o Instagram. É
É o seu endereço. Isso. Lá também o senhor coloca dicas, dúvidas, cirurgias. Que coisa boa. Doutor Cícero, gratidão é a palavra de ordem. Deus te abençoe grande e poderosamente. E o Estúdio B Santa Terezinha do Menino Jesus, a Rádio Palmeira FM, o programa Embalo Total, está de portas abertas para quando o senhor assim precisar. Faça-se desse meio de comunicação, tá certo? A continuidade, a extensão dos teus consultórios médicos, da tua casa. Estamos juntos para o que o senhor precisar, tá certo? Disponha sempre. Gratidão. E agora